Galera, só um aviso rápido para esse vídeo. Eu estou usando alguns equipamentos de filmagem e não está ficando tão boa a qualidade, mas para esse vídeo eu vou deixar dessa maneira, só para economizar o tempo de filmagem. Eu gastei aqui mais ou menos umas 2, 3 horas fazendo esse vídeo, por conta de alguns problemas técnicos que eu tive, mas então por conta disso, algumas falhas que tiveram no vídeo eu não vou corrigir. Mas é isso aí, nos próximos vídeos eu vou tentar melhorar e vamos para o vídeo. E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui com mais um vídeo. Aconteceu um negócio muito legal nesse sábado. Eu fui para um evento chamado ABC Dev, que é um evento de desenvolvedores em Santo André, que é uma cidade de São Paulo. E eu gostaria de falar um pouco do que eu vi lá. Tiveram várias palestras muito interessantes, muito legal. Patrocinadores que estavam lá divulgando vagas de trabalho. Então, já de início, isso é um ótimo lugar para você ir para conhecer pessoas, fazer contatos, aumentar sua network e também talvez conseguir um emprego, porque eles estavam tipo, ó, temos essas vagas, por favor, coloque seu currículo aqui. É uma ótima maneira de você conseguir encontrar um trampo se você está procurando. E vamos lá. Gostaria de falar de algumas coisas muito interessantes que eu vi lá. Eles trouxeram algumas palestras bem legais e eu gostaria de falar um pouco delas. A primeira delas foi do Carlos Maniero. Ele falou um pouco da linguagem de programação Go. Coloquei aqui um bichinho aqui do Go. Aqui eu estou instalando um negócio que eu vou mostrar mais pra frente. Aqui está o mascotezinho da Golang. E ele falou uns negócios bem legais. Go, que é uma linguagem que utiliza uma sintaxe parecida com C. Então, uma sintaxe um pouquinho mais... sintaxe e um modo de programar um pouquinho mais chato. Inclusive, ele destacou, isso é pessoal, óbvio, que a sintaxe é um pouquinho chata, um pouquinho feia, mas nada que tenha me incomodado. E uma coisa legal que eu gostei que ele mostrou que o Go é bem forte e que tem pessoas utilizando ela por conta disso, é o paralelismo que ele proporciona. Se você for utilizar outras linguagens, por exemplo, C, você tem que utilizar, por exemplo, threads, pthreads, pacote pthreads, ou outras formas de você gerar paralelismo. Em Go, ele já é nativo feito para esse paralelismo e coloca comandos fáceis, como por exemplo, Go função, se eu não estou enganado. Nunca programei em Go, mas pelo exemplo que ele deu, é basicamente um Go e aí a função, e aí essa função já é executada em paralelo. E já tem algumas palavras reservadas para fazer o sincronismo dos processos. Então, eu achei bem interessante essa linguagem. A outra palestra foi da Letícia Costa. Super gente boa, a apresentação dela foi muito engraçada, muito divertida. E ela basicamente falou o jeito certo de programar e o jeito Go Horse. Aqui é o símbolo do Go Horse, muito interessante. Basicamente, quando você tem um projeto, você tem as pessoas que programam certinho, com preparo. Entretanto, tem também aquele jeito em que você só vai programando. Vai digitando, vai colocando, tudo mais. E ela até destacou de que você tem muitos erros, você fica com aquele código terrível, aquele código que se você pega alguém que programou no modo Go Horse, você tem pesadelos de noite tentando entender o que a pessoa quis fazer. Entretanto, ela destacou que de vez em quando a gente precisa fazer isso. Então, se você seu cliente deu pau no programa do seu cliente e ele tá com o exemplo que ela deu, tá com os vendedores na rua sem conseguir acesso à tela de login do sistema. Meu, esquece projeto, esquece design, vai lá, bota para funcionar. Depois você pensa em como fazer isso. Então, tem alguns momentos em que é necessário utilizar essa metodologia Go Horse. Muito legal, primeira vez que eu tinha escutado esse termo. A outra palestrante foi o Luiz Fernando Corte Real. Ele trouxe uma palestra muito interessante de como incorporar acessibilidade na Elo7, que é a empresa que ele é engenheiro de software. E achei muito legal, ele trouxe o dado de que o Brasil tem uma quantidade significante de pessoas que têm alguma deficiência. Quando a gente pensa em deficiência, não é só deficiência visual, mas alguma
ou cego, na verdade, pode ser algum grau de miopia, algum grau de astigmatismo, alguma doença ocular visual, que a pessoa não consegue enxergar totalmente bem, daltonismo, ou a pessoa tem algum problema de dislexia, alguma coisa. E você, como que o seu site está preparado para atender essas pessoas? Será que essas pessoas, esse público que é gigantesco, chega a passar dos 10 milhões de pessoas? Como que esse público consegue ver, acessar o seu site? Será que ele vai conseguir entender tudo? Muito legal. O Luiz é esse carinha aqui, ó. Cadê ele? Luiz Fernando, super gente boa. Na verdade, todo mundo lá é muito gente boa. E em seguida, tivemos também uma palestra de Android Things do Wesley, em que ele coloca o termo, está muito em alto o termo de internet das coisas. E ele coloca o termo de Android Things, onde você faz o sistema ou a arquitetura de internet das coisas utilizando dispositivos Android. Aqui está o Wesley. Wesley, esse camarada aqui. Em seguida, o mundo do desenvolvimento para mulheres. Eles trouxeram um time de mulheres que tem uma comunidade, na verdade uma comunidade, né? Elas tinham mulheres tanto da Jungle Girls como da Pylades. Então são duas comunidades que tendem a ensinar programação em específico na linguagem Python para mulheres. Muito legal, uma dica para as mulheres que querem aprender a programar. Eu até falei para minha namorada que seria muito legal se ela fosse, mesmo que fosse só por curiosidade, não para ela virar desenvolvedora nem nada, mas por curiosidade. Depois uma palestra fantástica do... Deixa eu ver o nome dele aqui. William Grazel. Cara, muito bom. Manja demais dos assuntos. Ele falou de programação reativa, que é um novo paradigma de programação, um jeito diferente de você programar e que facilita muitas coisas. Ele explicou, fez um exemplo muito rápido em como em alguns minutos você consegue criar um text box onde você vai digitando e ele já vai fazendo a pesquisa na hora do que você quer. Então é uma lista de pessoas, ele pega e vai aparecendo as pessoas, como você começou a escrever A, B, dei um exemplo bem ruim, mas E, D, aí já aparece lá Eduardo, Edson, Edwin, sei lá, e algum nome começando com ED. Aí você coloca U, aí já some o Edson, fica só o Eduardo. Muito legal a palestra, curti demais. Em seguida, tá acabando as palestras. Chatbot com a Cristina Luz. Cristina Luz também, muito gente boa, menina, muito proativa, tem 2 empresas, tem também um podcast, Café com Bug, acredito que seja alguma coisa assim. E ela trouxe o assunto de chatbots. Muito legal o assunto. Ela mostrou como que ela criou um site que faz contratação de pessoas utilizando chatbot. Então ela integrou o Facebook, você manda uma mensagem para o bot que ela criou e esse bot vai solicitar suas informações para você fazer o seu cadastro, mandar seu currículo e assim poder conseguir concorrer a vagas de empregos que mandam para o site dela. E para finalizar, tivemos uma palestra de Beacons, não sei como que fala isso, mas do Marcelo Augusto e Rafael Ferreira. Eles abriram uma empresa recentemente, acho que ano passado, e a Metroactive, e eles apresentaram como você fazer um dispositivo em que você consegue identificar a distância em que você está desse dispositivo. Então eles mostraram até algumas aplicações legais, por exemplo, uma pulseira que você coloca no seu filho na praia, você pareia com o seu celular através do Bluetooth, da tecnologia de Bluetooth, e você consegue detectar o quão longe que essa pulseira está de você, ou seja, quão longe seu filho está. Se ele passar de uma certa distância, o seu celular acaba emitindo um alerta e você acaba sabendo que o seu filho está um pouco mais longe do que você gostaria que ele estivesse. Então essas foram basicamente as palestras. Infelizmente eu tive que sair um pouco antes de terminar, então não sei o que aconteceu depois da palestra do Marcelo e do Rafael, mas todas essas palestras foram muito legais.